Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria abençoar você, com esse vídeo aqui, porque tem muitas pessoas, pode ser o seu caso também, muitas pessoas têm dúvida em relação ao seu propósito, qual é o propósito de Deus para minha vida. Eu tenho visto muitas pessoas, e isso vem se repetindo, porque eu tenho ouvido muitas pessoas com essa dúvida, qual é o propósito de Deus para minha vida. E certas pessoas também dizem assim, Deus tem um propósito para a sua vida, mas a pessoa não mostra que propósito é esse. É para isso, que eu fiz esse vídeo, para te abençoar, para clarear a tua mente, tá? Então a minha oração é que Deus possa te abençoar, a minha oração é que Deus possa derramar sobre você um espírito de sabedoria, e de revelação, para que você possa compreender aquilo que eu tenho para te falar nesse vídeo, tá ok? Então fica comigo aí. Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro, deixa essa mensagem fixada aí na sua mente. Se você busca o propósito de Deus para sua vida, esse propósito ele tem que ser vivido, tá ok? Então não adianta você buscar esse propósito e depois não fazer nada. Então assim, é uma corrida em vão. Se você busca esse propósito, você busca entender qual é o propósito de Deus para sua vida, você tem que buscar esse propósito e você tem que viver esse propósito, tá ok? A exemplo, se você abrir comigo lá em João capítulo 18, verso 37, tem ali um relato entre Jesus e Pilatos vai dizer assim, então você é rei? Diz Pilatos. E Jesus responde, tu dizes que eu sou rei, e de fato, por esta razão eu nasci, e para isto eu vim ao mundo. Ou seja, o próprio Cristo está aqui dando um exemplo, por esta razão eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, o propósito de Cristo era justamente esse, vir ao mundo. Essa era a razão de vir ao mundo, de nascer, para justamente dar testemunho da verdade, tá ok? Bom, só aqui a gente já conhece esse plano geral da vontade de Deus, para mim poder entrar no propósito, É bom você fixar também na sua mente que o plano geralzão de Deus, a vontade de Deus, o próprio Paulo vai escrever na sua primeira carta a Timóteo, que é uma carta pastoral, no capítulo 2, o verso 4, Paulo vai dizer que essa vontade de Deus ela é geral, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. E aqui é onde a gente vai entrar justamente nesse plano específico. 1 Pedro capítulo 2. Bom, 1 Pedro capítulo 2, você vai ter que ter uma noção de metáfora, de figuras de linguagem. Pedro ele vai fazer uma comparação entre igreja e templo, entendeu? Só lembrando para vocês que nós somos a igreja, todas as pessoas, nós, esse aglomerado de pessoas crentes, nós somos a igreja. Então ele vai fazer essa metáfora, de igreja, templo, que nós somos o templo de Deus. Aí depois ele vai fazer uma metáfora também de nós, especificamente, crentes, como essas pedras vivas, pedras edificadas em Cristo. Então, cada um de nós somos essas pedras vivas, edificadas em Cristo, que juntas nós formamos, o templo, que é a igreja. Então, assim, não existe eu sou a igreja, entendeu? Nós somos a igreja, tá? Se a gente for mais adiante, Pedro ele vai fazer uma comparação entre o crente, e o sacerdócio. Ele vai nos comparar com esse sacerdócio. Então a gente tem que ter o conhecimento, o que é um sacerdote, qual é a função de um sacerdote, Então isso você vai ter um pouco de conhecimento se você ler o livro de Levítico, Então assim, a gente é destinado a realizar uma função. Se nós somos comparados com um sacerdote, nós somos destinados a realizar uma função, que é essa função, que é a santa obra desse sacerdócio. Então vamos comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, a comparação, vocês, porém, os crentes, Vocês, porém, são uma geração eleita. Aí vai fazer a comparação. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E a finalidade é essa, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você for um pouquinho mais acima, no verso 5, Pedro vai mostrar qual é a nossa posição e função. Então, a nossa posição como sacerdotes, nós temos uma função. E a função é o quê? É justamente ele vai falar de oferecer sacrifícios espirituais. Então, a gente vai ver aqui,
1 Pedro capítulo 2, o verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a gente já sabe qual é a nossa posição e a nossa função. Somos sacerdotes e temos uma função: oferecer sacrifícios espirituais. Mas a gente tem que saber que sacrifícios espirituais é esse. Eu te convido a você abrir lá em Hebreus capítulo 13, o verso 15 vai dizer assim, ó, o autor de Hebreus. Não sabemos quem é o autor de Hebreus, amém? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Tá entendendo? Então, é isso aqui que é esse sacrifício espiritual, Nós temos uma posição e uma função, oferecer sacrifícios espirituais. E é justamente o que o autor de Hebreus vai dizer, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, agora, se você for lá para 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, faz todo sentido, Assim, nós devemos anunciar essas grandezas de Deus. E é aqui que eu termino, Então, o nosso propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas como igreja, como povo de Deus, é justamente esse. Vocês, porém, são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá? Que Deus possa te abençoar, que eu possa, de certa forma, ter aí clareado aí um pouco da sua mente, Então, você já sabe qual é o seu propósito como igreja, entendeu? Como povo de Deus. Agora, busque viver, esse propósito de Deus aí para a sua vida. E eu quero terminar, só para a gente massificar um pouco, Eu quero terminar com aquela mesmo verso que eu citei logo no primeiro, lá no início, É de João 18, 37. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou, e de fato, por esta razão eu nasci, e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Então Cristo, ele veio, descobriu o seu propósito, sabia qual era o seu propósito e viveu fielmente esse propósito, tá?